Meu nome é Evandro Badim e eu sou diretor da Junior Achievement de Santa Catarina. Que oportunidade bacana de viver a Semana do Jovem Aprendiz, né? Dia 24 é comemorado o Dia do Aprendiz e a Junior Achievement, como parceira do CIE há muitos anos, vem trazendo um pouquinho mais de conhecimentos e experiências para vocês. Eu sei que vocês estão vivenciando muita coisa durante essa semana, mas a gente vai trazer a experiência do João Eduardo. Nós temos muitas para contar de pessoas que começaram como aprendizes e hoje são empresários, trabalham em grandes empresas, têm iniciativas nobres. A Junior Team trabalha para inspirá-los, prepará-los melhor para esse futuro, né? Para esse futuro no mundo do trabalho. E o João tem uma história linda que começa como aprendiz no próprio CIE. Então, aproveitem esta oportunidade, né? Curtam essa história dele, porque ela pode ser um bom exemplo e uma inspiração para todos vocês. Nós, na nossa época, começávamos mais cedo, né? Assinava-se a carteira de trabalho com 12 anos. Isso foi mudando ao longo do tempo, mas sempre começamos como aprendizes, nas primeiras atividades nas empresas que nos deram a oportunidade de construir experiência. Aproveitem a semana, curtam, como eu falei, a história do João Eduardo e que tenham aí muito sucesso na carreira de vocês. Grande abraço. Pessoal, tudo bem? Agora, depois da introdução do nosso diretor executivo, o Evandro, a gente está de fato aqui com um homem que vai falar conosco, que é o João. Eu me chamo Silnei, eu sou diretor de operações aqui da Junior Achievement e hoje a gente está aqui para ouvir um pouco mais da história de um ex-colaborador, que é o João. Ele é diretor de uma empresa na área de marketing e tecnologia. E a gente, antes de conversar um pouco sobre o que ele passou na vida dele, sobre o que ele vivenciou, a gente quer conhecer um pouco de quem é o João, o que ele faz da vida, o que ele gosta de fazer. Então, João, se apresenta pra gente, por favor, fica super à vontade. Legal, pessoal, um prazer para mim estar aqui falando para o CIE, né, em torno do CIE, da minha história de vida também, né? Me apresentando, eu sou o João, sou sócio fundador da TIC, uma agência de marketing digital aqui de Florianópolis. A gente tem uma atuação aí na área de desenvolvimento de sites, sistemas e marketing digital. E hoje a gente vai estar aqui para falar um pouco disso tudo aí para vocês também. E João, sobre a TIC, assim, mais ou menos qual o tamanho da empresa, quantos anos ela tem, o que tu faz no dia a dia, só para eles terem uma ideia de como é que é o João sócio, o João diretor, assim, que lidera essa instituição no dia a dia. A TIC vai fazer 16 anos em outubro desse ano, então tem 15 anos, né? Lá no início, quando a gente abriu a agência, a ideia era fazer sites e sistemas. Não existiam as redes sociais nesse tempo, então o setor de marketing ainda não existia. Com o decorrer do tempo, surgiu as redes sociais e a gente abriu esse canal de marketing dentro da agência. E eu fazia tudo, né, na empresa no início. Fazia os sites, fazia o layout, fazia todo o trabalho passava por mim, assim, e pelo meu sócio. Com o crescimento da empresa, a gente conseguiu criar outros setores, né? E hoje eu estou mais na área comercial e também faço alguns processos internos junto com a equipe. Que bacana. E João, assim, a gente não começa a vida sendo dono de empresa, né? A gente tem toda uma trajetória aqui e o bacana disso tudo é que, te conhecendo aqui nos corredores da ACAT, a gente soube, então, do fato de que o João ele foi um ex-colaborador dentro do grupo do CIE, mais especificamente trabalhou ali como office boy. Queria conhecer um pouco de ti, assim, João. Então, tu me falaste, né? Iniciou uma faculdade, teve um processo ali de vida, teve algumas batalhas na vida muito cedo, teve esse trabalho de office boy, sempre muito conectado com a tecnologia. Se tu pudesse criar uma cronologia desde do João lá pequeno até chegar no teu trabalho do CIE e agora como diretor, como é que tu faria? Quais são os principais pontos da vida que tu diria que tu tens? Assim, pergunta difícil essa, né? É difícil. Eu sempre falo da sorte, assim, né? Não que a gente precisa ter sorte para dar certo, mas eu tive muita sorte, assim, de trabalhar como office boy, né? Com outras funções que me fizeram conhecer pessoas, né? Ter um lado social já com mais contato na minha área de tecnologia. Muita gente às vezes não vai muito para não é muito comunicativo, não tem muita experiência de vida com outras pessoas, então fica mais só com computação ou só dentro de um estúdio, né? Então eu tive muita sorte de passar por essas etapas da vida, assim, de ter trabalhado no CIE. Eu fiquei quase, agora não lembro assim de cabeça o tempo, mas foi um bom tempo. Trabalhando como office boy e também alguns processos internos.
foi uma equipe que sempre me acolheu muito bem e foi muito bacana, assim, foi muito importante para eu chegar onde eu cheguei. Assim, nessa fase eu nem imaginava que eu ia trabalhar com isso, com marketing digital, sites, sistemas, mas já trabalhava muito com programação, assim, por hobby, né? Em casa, então eu pesquisava muito nos buscadores e tentava aprender com tutoriais tudo que virou minha profissão hoje, né? Então acabou que a faculdade eu tranquei, não concluí por ter que trabalhar mesmo, né? Então eu trabalhava até de madrugada, no início a gente trabalhava muito, assim, até ter capital, né? Para gerar essa receita para a gente poder se manter como empresa, né? Então me desdobrava muito, mas foi importante também para a empresa crescer. Que legal, então eu queria fazer um recorte, né? Muitos dos aprendizes aqui, né, pessoal, tem hobbies, tem realidades, tem encontros, né? E eu queria fazer só um pequeno parênteses de que o João ele fala, né, de como ele está conectado àquele hobby aquele menino que gostava de aprender a programar, de gostava de aprender a talvez solucionar problemas e pensar, meu Deus, eu preciso fazer uma coisa, ele já pensa em um processo mais complexo, como é que eu aplico isso? Claro que isso não, a gente não está falando, né, João, de trabalhar em JavaScript, em CSS, uma programação um pouquinho mais antiga, mas eu acho que isso está muito relatado com o que vários jovens têm hoje em dia, que são pequenos hobbies que podem estar conectados com a profissão. Aí eu te pergunto, né, como tu, na nossa conversa aqui anterior, tu me falou um pouquinho dessa tua vida assim de início de TIC, que não era no formato que tu estava aqui hoje, né, de também redes sociais, de websites, mas falando ali do início da empresa, o quão esse hobby estava conectado junto com o começo da TIC, né, com quanto esse hobby de programar ele está conectado com esse negócio de desenvolver sistemas, desenvolver site, lá no início da internet, entre aspas, né, lá no início da web. Bem no início. Bem no início. E o quão complexo isso acabava sendo para as outras pessoas, né? Então tu literalmente era meio que o Steve Jobs de Floripa, né? Por lidar com isso. Nem tanto, né? Nem tanto, mas, cara, bem legal essa tua pergunta, porque no começo a gente não tinha a certeza que a gente tem hoje desse meio digital, né? Que tem milhares de oportunidades para vir pela frente. Se tivesse uma dica para dar hoje, se eu tivesse um filho, não tenho filho ainda, mas com certeza eu ia incentivar ele muito a aprender a programar ou a conhecer mais da internet, né? Porque tem milhares de oportunidades que vão surgir ainda, então é a chance de muita gente se dar bem. No início foi bem difícil, porque tudo era no início, né? A gente não tinha a maturidade que a gente tem hoje do meio digital. Então, tu nem sabia se isso ia virar uma profissão, se as pessoas queriam comprar isso no futuro, né? Iam precisar disso, de sites, de comunicação via browser e tal, como a gente tem hoje, né? Os aplicativos que são muito semelhantes a um site, né? Rodam com a mesma linguagem praticamente, só que outra linguagem, mas com o mesmo processo de nuvem, né? No início, uma dica que eu dou pro pessoal de hoje que é mais fácil, tá mais fácil estudar isso, né? Então, aprender uma linguagem de programação, primeiro conhecer as profissões que tem nessa área, né? Primeiro, programador tem vários tipos, né? Então, teria que ver um que se encaixe mais, uma coisa que te deixa mais encantado e estudar aquela linguagem, né? E aí vai se aperfeiçoando. Mas hoje está muito mais fácil a gente procurar informação e aprender sobre isso do que antigamente. Antigamente era mais difícil. E como a tecnologia acaba mudando as vidas, né, João? Porque a gente pega, talvez tu tenha sido uma das primeiras gerações que já... tu começou muito cedo, acho, comparado na tua geração, né? Acabei não falando a minha idade, 41 anos. 41 anos. Então a tua geração, talvez tu foi junto da geração que primeiro iniciou o contato ali, pelo menos não de computadores, mas de internet, de web, já mais acessível. Provavelmente usava a internet de escada naquela época, não sei se já tinha algum tipo de conexão. Eu comecei com a internet de escada, né? Mas quando abri a empresa já era DSL. Já tinha DSL. Isso é importante, João, porque dentro do futuro do trabalho, que é uma das metodologias, eu não sei, Fernando, eles tiveram ou vão ter? Só me dá Tiveram no ano passado. Tiveram no ano passado. A gente faz uma reflexão que ela é muito importante, principalmente na área que o João está hoje, né?
Se a gente pegasse, por exemplo, um Silney, 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu estava no ensino fundamental, como é que eu poderia me preparar para a minha profissão? Hoje eu sou formado em marketing, então tenho uma formação parecida com a tua atuação. Como é que eu lá na minha quarta série poderia imaginar que eu seria entre aspas, marqueteiro, um mercadólogo, né? Não tinha como saber, né? Porque o Facebook, Instagram, ele não existia naquele momento, né? Existia o Orkut, pouquíssimas empresas, algumas tinham grupos no Orkut, mas Sim. não era algo que existe, né? Eu acho que o ponto de interrogação que a gente pode estar para esse jovem é qual é a profissão dos próximos 15 anos, né? Dos próximos 20 anos. Assim como a rede social foi, né? Então, olhando a tua vida, olhando o teu papel, eu acho que o mais importante de contar quem tu foi o que tu diria para esse jovem que está iniciando a vida de trabalho agora? Esses jovens provavelmente estão no primeiro emprego. Alguns iniciaram a Jovem Aprendiz no mês passado e receberam o seu primeiro salário. O que ele faz para estar preparado para o futuro? O que tu acha que fez a diferença na tua vida e que te tornou um pouco mais preparado para o futuro talvez que os outros? É uma pergunta difícil. Vou tentar responder de uma forma Fica à vontade. que as coisas se encontrem. Assim, Uma das coisas é não associar o futuro à situação que tu está no presente, né? Então, muitas vezes essa missão que tu tem hoje vai te fazer ser grande amanhã, né? Vai te ajudar em alguma coisa. Então, na vida a gente aprende de várias formas. Na minha área, assim, eu sempre toquei em paralelo a questão de desenvolvimento e criação de sites, né? Principalmente era o que a gente fazia quando iniciou, né? Então, assim, procurar conhecimento, né? Adquirir conhecimento, assim, é o que eu dou de dica mais valiosa, assim, o Google tá ali com um arsenal de informações para te estudar, o YouTube, vários tutoriais, várias dicas. Hoje, se tiver interesse, vai aprender. E é muito melhor do que muitos cursos, tu aprender sozinho, através de uma evolução do início que tu vai se desenvolvendo, né? Então, é natural que tu vai aprendendo a se desenvolver sozinho. Tem muitos cursos também que te ajudam, mas nessa área eu aconselho muito o estudo por autodidata mesmo, tentar procurar como eu faço para fazer alguma coisa de uma forma simples e ir se desenvolvendo com essas procuras. Isso falando da minha área que eu domino mais, né? Claro que tem uma série de outras áreas, mas uma dica aí que é isso, assim, tentar se desenvolver aí com essas tecnologias que estão todas gratuitas aí pra gente. E João, isso está muito alinhado, a gente tem uma metodologia que se chama Aprender Pra Quê? Ela está falando exatamente sobre o que tu falas, né? Que uma das principais habilidades que os jovens podem ter hoje em dia é o fato do aprender a aprender qualquer coisa, né? Então esse processo que a gente tem o processo pedagógico e o processo eutagógico, uma questão mais técnica, né? Mas é o que tu aprendeu a fazer desde muito cedo. Então eu defino onde eu preciso chegar e vou ter vários instrutores, pessoas me ajudando e eu acesso isso na internet. Então o cara precisa fazer um site, aí ele vai pesquisar o que eu preciso para ter um site. Eu preciso saber o banco de dados, eu preciso saber hospedar, eu preciso comprar um registro, eu preciso fazer o HTML, eu preciso fazer o CSS. Vai aprendendo todos e tu vai aprendendo etapa por etapa, né? Então isso está muito conectado. E assim, João, eles estão participando, até mandar um abraço para toda a equipe do CIE. Sou muito fã do trabalho, já está inteiro apoiando há anos. Isso aí, eles estão vivenciando a Semana do Aprendiz, né? A lei da aprendizagem, o processo do Jovem Aprendiz, ele é muito importante porque na minha concepção, eles estão a um passo do que o João já fez na vida dele, que é começar a trabalhar e ter contato com o mercado de trabalho assim quanto possível. Exatamente. Claro, de forma legal, a gente tem a lei da aprendizagem para isso. E aproveitando, João, para a gente poder terminar esse bate-papo com o pessoal, eu queria que tu pudesse deixar uma dica para esses jovens aí que, além do processo claro, do processo de aprender a aprender, mas tu é um empreendedor, né? Então, o que será que tu daria de dica para caso um desses jovens está nos ouvindo aí em várias cidades que o CIE tem, que perguntar assim, João, eu quero ser empreendedor, o que eu faço agora? Tu teria alguma dica para ele, talvez alguma dúvida que tu teve lá no passado e que tu se respondeu com esses anos? Acho que vai ser muito importante para o pessoal. Ter um bom produto ou serviço na mão, assim, né? É importante. Algo que tu entenda que as pessoas vão querer, que isso seja necessário no mercado, né? Isso é importante. Outro ponto é avaliar se isso
já tem muita gente oferecendo, né? Que daí será um cenário mais competitivo. Então, quanto mais genial ele for, melhor, né? A gente sempre busca essa genialidade, mas não é fácil para ninguém. Saber vender, né? Não adianta tu ter algo bom que tu saiba que é bom e não saber vender. E quando for vender tem que ser muito seguro. Eu acho que para te vender algo e fazer as pessoas confiarem é a segurança, assim, né? Ser firme, conhecer aquilo que tu está vendendo, né? E saber ser econômico, né? Eu acho que é um processo bem importante, tu ganhar e guardar, assim, né? E depois de um certo tempo tu vai poder usufruir melhor desse dinheiro. Então, primeiro acumula, depois tu tá seguro por praticamente o resto da tua vida, assim, numa operação. Quando tu tá muito seguro com a tua finança, é muito mais fácil de tu ficar por anos no mercado, né? Com certeza. Então, é muito importante esses pontos aí. Bacana. João, então, queria te agradecer. O João, ele é diretor da TIC, fundador há 16 anos, quase 16 anos trabalhando. Tímido com vídeos, mas... Não, que isso, queria que todo time tivesse a fala que o João tem. João, muito obrigado em nome da JA, agradecer a tua fala aqui conosco. Espero, pessoal, que vocês tenham tendo contato com um jovem, né? Um menino moço aqui, que tem uma história de ser um ex-colaborador do CIE, ter passado por todo o processo que vocês estão passando e vão passar na vida de vocês e hoje poder ser uma pessoa que está à frente de uma organização. Então, João, muito obrigado. Obrigado também. Se quiser deixar um abraço aí pro pessoal ficar super à vontade. Um abraço para todo mundo, espero que tenham muito sucesso aí na vida. Tenho certeza que muitos aí vão ser grandes empresários. Né? E a última coisa, João, se o pessoal quiser achar a TIC, achar o João, tem alguma rede social que tu possa indicar para o pessoal? Vou deixar a rede social da TIC, claro. Então. No Instagram, o perfil é TIC, @TICAI, bem curtinho. Segue a gente lá e lá tem bastante conteúdo sobre o que a gente faz e é bem inspirador também para quem gosta dessa área e quer conhecer mais. A gente faz muito conteúdo educativo também. Show de bola. Pessoal, aproveitem, vamos lá seguir a TIC, vamos ver se tem algum projeto junto com o João, vamos mandar mensagem, vamos lá incomodar ele. Vagas de oportunidades de trabalho também. Show de bola. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até mais.